Olá, seja bem-vindo ao canal J. Carlos de Andrade, CLW. É muito bom mesmo ter você aqui. É graças à sua inscrição, o seu comentário e ainda o seu like na publicação que o canal está alcançando muitas outras pessoas que também buscam o autoconhecimento com expectativa de melhorar de vida. Afinal, não é este o objetivo? Meus amigos e amigas, já que vocês estão aprendendo a distinguir ações que se alinham à lei universal da atração, sua paciência em deixar correr os poucos anúncios que há em minhas publicações demonstra uma ação de generosidade que indubitavelmente retornará para você multiplicada. Isso é muito importante para mim e principalmente para o canal atingir o máximo em seu crescimento. Muito obrigado pela compreensão e seu apoio. A leitura é amadora de J. Carlos de Andrade para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Continuando a leitura da Matriz Divina, parte 6. No último parágrafo, historicamente, os cientistas seguem duas teorias principais para explicar os resultados do experimento de duas fendas. Cada uma das duas teorias tem seus pontos fortes e apresenta alguns aspectos que fazem mais sentido do que a outra explicação. No momento da redação deste livro, ambas ainda não passam de teorias e uma terceira possibilidade foi proposta mais recentemente. Examinemos brevemente as três interpretações. A interpretação de Copenhague. Em 1927, os físicos Niels Bohr e Werner Heisenberg, do Instituto de Física Teórica em Copenhague, na Dinamarca, tentaram dar uma explicação para a anomalia quântica revelada pelas novas teorias. O trabalho que desenvolveram ficou conhecido como a interpretação de Copenhague. Até o momento, essa é a interpretação mais aceita do porquê das partículas quânticas agirem da maneira que o fazem. De acordo com Bohr e Heisenberg, o universo existe como um número infinito de possibilidades sobrepostas. Elas se encontram em uma espécie de sopa quântica, sem ter uma localização precisa até que alguma coisa aconteça e fixe essas possibilidades em um determinado local. Essa alguma coisa é a consciência da pessoa, o simples ato de observação. Como o experimento prova, quando olhamos para alguma coisa, tal como um elétron se movendo através de uma fenda em uma barreira,
o próprio ato de observação é o que aparentemente transforma uma das possibilidades quânticas em realidade. Nesse momento, tudo o que vemos é a versão do que nós estivermos focalizando. Pontos a favor. Essa teoria foi extremamente bem-sucedida na explicação do comportamento das partículas quânticas como observadas nos experimentos. Pontos contra. A principal crítica a essa teoria, se é que ela assim pode ser considerada, é que ela sugere que o universo somente se manifesta quando alguém ou alguma coisa o observa. Além disso, a interpretação de Copenhague não leva em consideração o fator gravidade. A interpretação dos muitos mundos. Depois da interpretação de Copenhague, a melhor e mais próxima explicação popular para o comportamento estranho das partículas quânticas foi chamada de interpretação dos muitos mundos dos universos paralelos. Primeiramente proposta em 1957 pelo físico Hugh Everett III da Universidade de Princeton, essa teoria conquistou tremenda popularidade, tendo sido bastante apoiada, porque parece abordar muitos dos aparentes mistérios do mundo quântico. De modo semelhante à interpretação de Copenhague, ela sugere que, em um determinado momento genérico, existe um número infinito de possibilidades ocorrendo, e todas elas já existem e estão acontecendo simultaneamente. A diferença entre isso e a interpretação de Copenhague é que, de acordo com a interpretação dos muitos mundos, cada possibilidade acontece em seu próprio espaço e não pode ser vista por outros. Os espaços únicos são chamados de universos alternativos. Supostamente, viajamos ao longo do tempo em um universo de uma única possibilidade e, de vez em quando, fazemos uma dobra quântica em outra possibilidade de um universo diferente. A partir dessa perspectiva, alguém poderia estar vivendo uma vida de doenças e infecções e, mediante uma mudança no foco, repentinamente se encontrar milagrosamente curado, enquanto o mundo em torno dele não pareceria ser o mesmo de antes. A interpretação de Everett indica que nós já existimos em cada um desses universos alternativos. Ao levarmos tudo em consideração, poderíamos viver todos os sonhos e cada uma das fantasias que pudéssemos imaginar. Alguns proponentes dessa teoria sugerem até que, quando dormimos à noite, nossos sonhos nada mais seriam do que o resultado de relaxarmos o foco
que nos mantém presos à realidade, o que nos possibilita navegar pelos outros mundos das possibilidades paralelas. De modo semelhante ao dos observadores na interpretação de Copenhague, somente vemos a possibilidade que focalizamos. Esse é o segredo para fixarmos uma possibilidade em especial, em lugar da realidade. Pontos a favor. Essa teoria parece ser capaz de explicar por que nos passam despercebidas muitas possibilidades propostas pela interpretação de Copenhague. Pontos contra. Assim como qualquer outra ideia baseada na teoria quântica, a teoria não pode explicar a força da gravidade. Ainda que possa explicar parte do que vemos no mundo quântico, enquanto não consiga explicar todas as forças da natureza, é uma teoria que não parece completa. Nos últimos anos, uma terceira teoria foi proposta, que parece abordar as limitações tanto da interpretação de Copenhague como a interpretação dos muitos mundos. Essa teoria, conhecida como interpretação Penrose, recebeu o mesmo nome do seu autor, Sir Roger Penrose, professor de matemática na Universidade de Oxford. Sua proposição é que a força da gravidade, que a física quântica tantas vezes ignora, na verdade, é a grande responsável pela manutenção do universo em uma estrutura coesa. A interpretação Penrose. Semelhante às propostas das outras interpretações, Penrose acredita que muitas possibilidades ou probabilidades existam na escala quântica. Entretanto, sua teoria dá outra explicação para o que ancora uma determinada possibilidade em nossa realidade. Penrose propõe que as possibilidades quânticas de outros domínios sejam uma forma de matéria. Como toda matéria cria gravidade, todas as possibilidades teriam seu próprio campo gravitacional. Entretanto, é necessário energia para manter isso, e quanto mais energia a probabilidade exigir, mais instável ela será. Como é impossível sustentar energia suficiente para manter todas as probabilidades ativas para sempre, em algum momento elas vão se colapsar para um estado único, o mais estável dos estados, aquele que percebemos como realidade. Pontos a favor. O ponto forte dessa teoria é que, pela primeira vez, existe uma preocupação em examinar a força da gravidade, o único fator que separava as ideias de Einstein das teorias quânticas,
e essa força central é trazida para a existência da realidade. Pontos contra. Talvez o ponto mais fraco da teoria de Penrose, caso possa ser considerado, seja o fato de seus críticos acreditarem que ela pode não ser necessária. Ainda que a teoria quântica seja somente uma teoria, até o momento ela tem sido 100% bem-sucedida na previsão dos experimentos quânticos. Portanto, já temos uma teoria viável para explicar a realidade. A interpretação de Penrose fornece também isso, ao mesmo tempo que considera o fator da gravidade desconsiderado pelas outras teorias. Então, qual é a teoria conclusiva? O físico teórico Mikio Kaku, coautor da teoria unificada das supercordas, pode ter sido quem melhor descreveu o dilema da física quântica quando disse: muitas vezes afirma-se que de todas as teorias propostas neste século, a mais tola é a teoria quântica. Alguns dizem que a única coisa de fato estabelecida sobre a teoria quântica é que ela sempre afirma ser inquestionavelmente correta. Fecha aspas. Alguma das três teorias prevalecentes explica tanto os eventos anômalos no domínio bem pequeno da escala subatômica, quanto a razão do mundo funcionar como funciona? O papel que a matriz divina desempenha ao nos ligar com tudo que é observado, apesar das limitações naturais de toda a interpretação, mas a melhor possível pelo que vemos no laboratório, é o único fator que bem pode ser o elo que faltava. Ainda que o espectador pareça ser o coringa dos experimentos que produzem resultados inesperados, e se as anomalias não forem realmente anomalias? E se as esquisitices das partículas quânticas forem apenas o material normal de a matéria se comportar? Será possível que tudo, da informação que viaja mais rápido do que a velocidade da luz, as duas coisas que existem ao mesmo tempo no mesmo lugar, esteja realmente nos mostrando nosso potencial e não nossas limitações? Se assim for, deveremos perguntar a nós mesmos: qual o fator que une todas essas coisas e que evita que experimentemos a mesma liberdade aparentemente usufruída pelas partículas quânticas? Nós somos precisamente o fator que falta nas teorias existentes. Especificamente, temos capacidade para criar propositadamente as condições da consciência, pensamentos,
sentimentos e crenças, que irão ancorar a possibilidade de nossa escolha na realidade de nossa vida. Isso é o que faz a ciência completar o círculo das antigas tradições espirituais do mundo. Tanto a ciência como o misticismo descrevem a força que conecta todas as coisas, mantendo-as unidas e nos dando poder para influenciar o comportamento da matéria e a realidade propriamente dita, simplesmente por meio do modo como percebemos o mundo em torno de nós. A questão é que existe grande variabilidade na importância que as diversas tradições espirituais e principais correntes científicas dão às descobertas do mundo quântico. Pelas razões descritas anteriormente, a grande maioria dos físicos acredita que o comportamento dos elétrons e fótons tem pouco a ver com o modo de vivermos nossa vida no dia a dia. As tradições antigas, por outro lado, sugerem que é por causa da maneira como as coisas funcionam na escala subatômica que nós podemos mudar nosso corpo e o mundo. Se isso for verdade, então o que acontece no domínio quântico tem tudo a ver com a nossa vida diária. Como dizia José, meu amigo nativo americano no Canyon, não precisamos de máquinas para criar os efeitos milagrosos que presenciamos nas partículas quânticas. Pelo poder de nossa esquecida tecnologia interior, somos capazes de curar, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, de exercer a visão remota, de nos conectarmos telepaticamente, de escolhermos a paz e de muito mais coisas ainda. Tudo recai na nossa capacidade de focalizar a consciência, grande segredo de nossas mais antigas e prezadas tradições. Noções básicas de criação da realidade. A leitura é amadora de J. Carlos de Andrade para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Nos ensinamentos do budismo Mahayana, acredita-se que a realidade somente exista quando focalizamos nossa mente. De fato, a sabedoria sugere que tanto o mundo da forma pura como aquele de resultado amorfo surgem de uma modalidade de consciência chamada de imaginação subjetiva. Ainda que todas as experiências certamente pareçam bastante reais para nós, apenas quando dirigimos nossa atenção consciente para um objeto ao mesmo tempo em que sentimos algo por esse objeto
focalizado é que uma possível realidade se transforma em uma experiência real. Exceto por uma ligeira variação na linguagem, essa antiga tradição se parece muito com a teoria quântica do século XX. Se todas as regras das possibilidades quânticas forem verdadeiras e se a emoção for a chave para escolher a realidade, a questão passa a ser: como nos sentiríamos se alguma coisa acontecesse e a pessoa ao nosso lado nos encarasse nos olhos e afirmasse taxativamente que nada ocorreu? Fecha aspas. Por exemplo, será que estaríamos mentindo para nós mesmos se disséssemos que uma pessoa que nos é muito querida já está curada no mesmo momento em que estivéssemos lhe fazendo companhia na unidade de terapia intensiva no hospital? A ironia desta última pergunta é que sua própria natureza evita uma resposta direta. Em um universo de muitas possíveis realidades, existem várias respostas potenciais. Dentre todas as realidades possíveis, existe um cenário alternativo onde a cura dessa pessoa querida já aconteceu. Em algum lugar, existe uma realidade onde ela nem sequer ficou doente. Entretanto, por razões que talvez jamais saibamos ou cheguemos a compreender, esse não foi o resultado desencadeado. Não é essa a realidade que nos encara, deitada na cama, na maca do hospital. A resposta para essa questão vem a dar no que acreditamos a respeito do mundo e da nossa capacidade de fazer escolhas. A questão, então, se torna: qual possibilidade devemos escolher? Qual a realidade que foi escolhida pelo nosso ente querido ou pelo médico? Para responder a uma pergunta assim, em primeiro lugar, devemos reconhecer que temos o poder de fazer tal escolha. Como na história do homem com a doença quase fatal, contada por Neville Goddard, a realidade presente não está gravada a ferro e fogo. Ao contrário disso, ela aparenta ser flexível e maleável, podendo até mudar quando aparentemente não teria razão para tanto. De acordo com a explicação de Neville, os médicos do rapaz tinham feito um diagnóstico, assumido uma realidade, tendo em vista a expectativa de um determinado resultado. Como o homem ignorava que tinha uma chance, acreditou neles e introjetou a versão deles como realidade. Somente quando lhe foi oferecida uma outra possibilidade, que ele aceitou, é que seu corpo respondeu à sua nova crença e o fez rapidamente.
No capítulo 4, eu dou outro ótimo exemplo dessa possibilidade. Einstein fez uma declaração famosa: não podemos resolver um problema se estivermos no mesmo plano do pensamento que o criou. De modo semelhante, não poderemos mudar uma realidade se permanecermos com a mesma consciência com que a criamos. Para selar a escolha de uma das muitas possibilidades descritas pela interpretação de Copenhague, pela dos muitos mundos e pela teoria da realidade de Penrose, devemos localizá-la com precisão. Fazemos isso pelo modo como a observamos, isto é, como nos sentimos a respeito dela em nossa vida. Uma vez que reconheçamos que somos capazes de escolher o que percebemos como nossa realidade, as próximas indagações geralmente feitas são: como fazemos isso? Como conseguir ver alguém como curado se seu corpo nos parece enfermo? A resposta começa pelo nosso desejo de olhar além da ilusão que o mundo nos mostra. No exemplo da enfermidade da pessoa que nos é querida, somos convidados a ver além da doença dela, pensá-la como já curada, sentir o que significaria estar com ela nessa nova realidade. Entretanto, para escolher outra possibilidade, precisaremos fazer mais do que simplesmente pensar sobre uma nova maneira de ser ou de apenas desejar que a recuperação da pessoa querida já tenha acontecido. Essa talvez seja a maior preocupação que devemos tomar no nosso modo de ver o mundo e também é a que podemos oferecer a maior de todas as armadilhas. Nesse nosso medo de perder as pessoas, lugares e coisas de que mais gostamos, ficamos tentados a lidar com a magnitude do problema, negando a realidade que está nos encarando de frente e simplesmente dizendo que não acreditamos. Entretanto, a menos que tomemos providências para substituir a assustadora realidade por outra de cura, essa nossa não aceitação tende a provar nada mais do que frustração e desapontamento. Eu experimentei pessoalmente a perda de amigos que caíram nessa armadilha e que hoje já não estão neste mundo. Ainda que eles sejam os únicos que algum dia poderão saber o que realmente aconteceu em seu coração e mente antes de falecerem, tive a oportunidade de testemunhar alguns dos conflitos que eles enfrentaram com as suas crenças. Aspas. Raciocinavam: se sou um ser tão poderoso,
por que ainda estou nesta situação? Já mudei minhas crenças, porque afinal não fiquei curado. O tópico é profundo, pessoal e delicado, e pode ter respostas que tragam à baila discussões acaloradas sobre de que se trata o existir, como o universo aparentemente funciona e onde Deus se encaixa no cenário. A conclusão é: existe um equilíbrio sensível e delicado entre a simples escolha da nova possibilidade e a ação de prosseguir com os pensamentos, sentimentos e crenças que culminaram, percebendo o resultado como uma nova realidade. Princípio 8. Simplesmente dizer que escolhemos uma nova realidade não é suficiente. Para escolher uma das possibilidades quânticas, temos de nos transformar neste modo de ser. Como Neville Goddard sugere, precisamos nos entregar à nova possibilidade e a esse nosso desejo de alcançar esse estado. Passar a viver no novo estado e não mais no antigo. Fecha aspas. E é justamente isso o que as antigas instruções das nossas mais prezadas tradições nos convidam a fazer. A técnica para essa interface entre o humano e o divino muitas vezes é chamada de oração. Falando a linguagem dos quanta, sentir é a chave de tudo. Neste capítulo, já identificamos as diversas interpretações e o porquê das anomalias do quantum parecerem acontecer do modo como acontecem. As teorias preocupam-se especialmente com a razão pela qual o ato de simplesmente observarmos a matéria parecer mudá-la. Ainda que as explicações variem com relação ao porquê um determinado efeito ocorre, todas parecem apontar para um denominador comum. Para nós mesmos e para nosso papel como observadores no mundo. Quando observamos alguma coisa, isto é, quando focalizamos conscientemente a atenção em determinado lugar, num dado momento, parece que estamos fixando uma das muitas possibilidades quânticas naquele lugar e exatamente naquele instante. Não importa que ela esteja vindo de uma realidade paralela ou de uma sopa de cintilantes probabilidades quânticas. As teorias sugerem que o que vemos da realidade, com R maiúsculo, é o que é por causa da nossa presença. Ainda que isso tenha a aparência de notícias revolucionárias para a ciência moderna,
nas tradições antigas e culturas indígenas, isso tem sido há séculos a visão de como as coisas são. Os escribas, místicos, curandeiros e estudiosos de antigamente fizeram o possível para preservar e nos transmitir os grandes segredos do nosso relacionamento com o universo. Às vezes, nos deparamos com esse segredo em lugares onde nunca esperaríamos encontrar uma sabedoria tão pujante. A língua que revigora as possibilidades de nossa imaginação, nossos sonhos e orações permanecem conosco, nas paredes dos templos, nos túmulos dos desertos do Egito, na sabedoria gnóstica da antiga biblioteca de Nag Hammadi e na medicina tradicional, praticada hoje em dia em todo o sudoeste americano. Talvez o exemplo mais nítido dessa linguagem possa ser dado por um homem que viveu em um mosteiro nas montanhas tibetanas, situado 4.570 metros acima do nível do mar. Durante 22 dias da primavera de 1998, tive a oportunidade de fazer uma viagem de pesquisa enquanto acompanhava um grupo de peregrinos às montanhas do Tibete. O grupo e eu mergulhamos durante esse período em uma das mais magníficas, acidentadas e inexploradas regiões do planeta ainda existentes hoje em dia. No nosso caminho, passamos por 12 mosteiros e 2 conventos de freiras e travamos conhecimento com as mais belas criaturas humanas que se possa imaginar, entre elas monges, freiras, nômades e peregrinos. Foi nesse período que me encontrei face a face com o abade de um dos mosteiros, podendo então fazer a pergunta que guardava há tanto tempo e que me levara tão longe. Em uma manhã gelada, estávamos espremidos em uma minúscula capela, rodeados por altares budistas e antigas tandikas, tapeçarias de desenhos intrincados em relevo que ilustram grandes doutrinas do passado. Focalizei a atenção diretamente nos olhos do homem de idade indizível, sentado na posição de lótus, bem na minha frente. Com a ajuda do tradutor, lhe propus a mesma questão que sempre fazia a todos os monges e freiras que encontrava durante nossa peregrinação. Aspas. Quando o Senhor faz suas orações, o que está fazendo? Perguntei. Quando vemos o Senhor entoar seus cantos durante 14 a 16 horas do dia, quando presenciamos os sinos, batidas rítmicas, gongos, carrilhões, mantras e gestos de mudras, o que está acontecendo no seu íntimo? Uma forte sensação se apoderou de mim
enquanto ouvia a tradução da resposta do abade. Ele disse: a leitura é a amadora de J. Carlos de Andrade para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Nossas orações não podem ser observadas, porque uma oração não pode ser vista. Fecha aspas. Ajustando debaixo dos pés as pesadas vestes de lã, o prior da abadia continuou: o que pode ser observado é o que nós fazemos para criar o sentimento em nosso corpo. É o nosso sentimento que é a nossa oração. Fecha aspas. Que beleza, eu pensei. Quanta simplicidade! Como os experimentos do final do século XX tinham nos mostrado, são as sensações e as emoções humanas que afetam a essência de nossa realidade. A nossa linguagem interior é a responsável pelas mudanças nos átomos, elétrons e fótons do mundo exterior. Entretanto, importa menos as palavras que proferimos do que o sentimento que elas criam dentro de nós. A linguagem que fala com as forças quânticas do universo é a linguagem da emoção. O que a matriz divina reconhece é o sentimento. Princípio 9. O sentimento é a linguagem que fala com a matriz divina. Sinta-se como se sua meta já tivesse sido alcançada e sua oração respondida. O abade estava nos dizendo o mesmo que os grandes cientistas do século XX haviam dito. Não apenas ele dizia o mesmo que os cientistas tinham documentado, como também avançava mais um passo. Compartilhava conosco as instruções que explicavam como podemos falar a linguagem das possibilidades quânticas e, ao fazer isso, usava a técnica, hoje reconhecida como uma forma de orar. Não é de se admirar que orações façam milagres. Elas nos colocam em contato com o espaço puro, onde os milagres de nossa mente se transformam na realidade do nosso mundo. Compaixão, uma força da natureza e uma experiência humana. A clareza das respostas do abade me deixou abalado. Suas palavras fizeram eco às ideias que haviam sido gravadas pelas tradições gnósticas e cristãs há 2000 anos. Para que nossas orações sejam respondidas, devemos transcender a dúvida que muitas vezes acompanha a natureza positiva de nosso desejo. O poder de comando que temos
nos é lembrado pelas palavras de Jesus, registradas nos escritos de Nag Hammadi, pelos quais temos uma lição rápida de como superar tais polaridades. De uma maneira que agora já deve soar conhecida, somos lembrados de que, quando dizemos à montanha, montanha, mova-se, ela se moverá. Pela clareza de suas palavras, o abade respondeu ao mistério do que os monges e freiras acabam fazendo durante suas orações. Falam a linguagem quântica do sentimento e da emoção, a linguagem que prescinde de palavras ou de expressão externa. Em 2005, tive a oportunidade de visitar novamente os mosteiros do Tibete durante um total de 37 dias. Durante a jornada, nosso grupo soube que aquele abade que havia compartilhado conosco o segredo do sentir em 1998 havia falecido. Embora nunca tenha ficado muito claro como, simplesmente sentimos que ele já não estava neste mundo. Ainda que nunca tivéssemos conhecido o homem que tomou o seu lugar, quando ele soube que havíamos voltado, fez questão de nos dar as boas-vindas e permitiu que continuássemos com aquela conversa de 1998. Durante mais uma manhã tibetana gelada, mas em uma outra capela, encontramo-nos frente a frente com o novo prior do mosteiro. Poucos minutos antes, tínhamos sido encaminhados pela passagem sinuosa e revestida de pedra que nos trouxera a essa minúscula, fria e pouco iluminada saleta. Em absoluta escuridão, tateamos nosso caminho passo a passo, pisando cuidadosamente no piso escorregadio, perigosamente liso devido às gotas derramadas de manteiga de iaque durante séculos. E foi nessa saleta antiga, no coração do mosteiro, respirando aquele ar frio e rarefeito, que pude dirigir ao novo prior outras perguntas de minha pesquisa. Aspas. O que nos liga um ao outro, ao nosso mundo e ao universo? O que eleva nossa oração além do corpo e evita que o mundo se desagregue? O abade me encarou enquanto o tradutor vertia minha pergunta para o tibetano. Instintivamente, olhei o guia, nosso intermediário para a conversação inteira. A tradução da resposta do abade me surpreendeu. Não estava preparado para ouvi-la. Disse ele, compaixão. O Geshe, grande mestre, disse que é a compaixão o que nos mantém unidos. Perguntei em um esforço para entender a resposta que ouvira. Como assim?
Ele está dizendo que a compaixão é uma força da natureza ou uma experiência emocional. Repentinamente, houve uma animada troca de percepções enquanto o tradutor transferia minha pergunta para o abade. Aspas. A compaixão é o que liga todas as coisas. Foi a sua resposta final. E isso foi tudo. Depois de quase 10 minutos de diálogo intenso, envolvendo os mais profundos princípios do budismo tibetano, tudo o que consegui ouvir foram algumas palavras. Alguns dias mais tarde, estava eu engajado na mesma conversa outra vez e fazia a mesma pergunta para outro monge de elevada posição hierárquica em outro mosteiro. Ao contrário da formalidade que experimentamos na presença do abade, dessa vez estávamos na cela do monge, um minúsculo quarto onde ele comia, dormia, orava e estudava, quando não estava entoando cânticos no salão. Nessa altura, o tradutor já estava se acostumando com o tipo de pergunta que eu fazia e o que eu estava tentando compreender. Enquanto nos acotovelávamos em volta das lamparinas de manteiga de iaque, olhei para o teto daquele quarto pouco iluminado. Notei que ele estava coberto com uma fuligem proveniente de incontáveis anos de queima das lamparinas, as mesmas usadas para dar luz e calor ao lugar onde estávamos naquela tarde. Como fizera dias antes com o abade, fiz de novo a mesma pergunta ao monge, ajudado pelo tradutor. Aspas. A compaixão é uma força da criação ou é um sentimento? Fecha aspas. Os olhos dele se voltaram para o lugar do teto que eu estivera mirando um momento antes. Tomando uma respiração profunda, ele pensou por alguns instantes, reunindo tudo o que havia aprendido desde que entrara no mosteiro aos 8 anos de idade. Ele, então, aparentava ter 20 e poucos anos. Subitamente, ele baixou o olhar e me encarou enquanto respondia. A resposta foi curta, poderosa e plena de sentido. Aspas. Ela é ambas as coisas. Fecha aspas. Foram as palavras pronunciadas pelo monge. Aspas. A compaixão é, ao mesmo tempo, uma força do universo e uma experiência humana. Fecha aspas. Naquele dia, depois de ter percorrido metade da circunferência do planeta, praticamente a 5 quilômetros acima do nível do mar e a horas de distância da cidade mais próxima, na cela daquele monge, ouvi as palavras de sabedoria menosprezadas pelas tradições ocidentais por serem tão simples. O monge
tinha acabado de compartilhar o segredo que nos liga a tudo no universo, bem como a qualidade que faz com que nossos sentimentos e emoções sejam tão poderosos. Ambas as características estão unificadas na compaixão. Nem todos os sentimentos são adequados. Caros amigos e amigas, conto com a sua paciência em deixar correr os poucos anúncios que há em minhas publicações. Isto, como eu disse, demonstra uma ação de generosidade que indubitavelmente retornará para você multiplicada. Muito obrigado pela compreensão e apoio. Este é o final da leitura de A Matriz Divina, a sexta parte. A leitura é a amadora de J. Carlos de Andrade para a publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Até breve.